Hoje, 29 de janeiro de 2025, quarta-feira. Missa votiva de São José nós celebramos. A comunidade cristã, ao abrir-se para acolher a semente da palavra de Deus, inscrevendo-a na mente e no coração, torna-se templo vivo, onde se vive o amor e o perdão. Celebremos com alegria e com muita fé, indo ao encontro de Cristo, cantando. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa quarta-feira em que a gente lembra a memória de São José, trazemos presente essa realidade salvífica que fez, com que a redenção de fato acontecesse. A obra gratuita e por iniciativa do próprio Deus contou com uma personagem maior, Maria, que São João Paulo II, inclusive na carta Redemptoris Missio, chama ela de corredentora. Casada e sendo uma só carne com São José, nesse momento muito especial, em que São José inclusive oferece toda a pureza e toda a sua vida para a pureza virginal de Maria, assim também ele do lado dela é colocado como protetor desse modelo da igreja que é Maria e, portanto, protetor de cada um de nós. Essa missa votiva já vai para os seus 4 anos, desde que no dia 1º de fevereiro de 2021 nós iniciamos a novena dos filhos e filhas de São José, depois o Terço das Glórias e essa missa, lembrando de modo votivo, como a igreja nos faz e nos pede todas as quartas-feiras, a figura de São José. E aqui a gente quer apresentar todos os filhos e filhas de São José que têm esses seus nomes aqui inscritos. São eles lembrados porque colaboram mensalmente conosco, recebendo uma cartinha, trazendo de modo especial as suas intenções. Eles ligam lá para o 0800 54 55 900 e dizem assim: olha, eu quero ajudar essa missa, eu quero ajudar a novena dos filhos e filhas de São José. Então a gente é muito grato e oferece também essa celebração na intenção de cada um deles. Também a gente estende isso, é claro, todos que nos assistem lá em casa e também pelas redes sociais, quem entrou lá no @Padre Márcio Tadeu, no Instagram, nas outras redes, também pedindo as suas orações. A gente quer receber de modo muito especial nessa missa votiva São José, o grupo de jovens lá de Pindorama, interior de São Paulo. Deus abençoe, hoje e sempre. Muito bem-vindos e voltem sempre. Também tem mais gente de Pindorama aí? Olha aí, tive uma irmã do meu avô que morou bem em Pindorama, que eu não me lembro o nome dela agora, morava ali bem perto, era Riberte o sobrenome dela, e da igreja. Lembro também
de quem está aí, de Catanduva. Não é só a Sônia que está de Catanduva, não. Olha que tem mais gente. Bem-vindos também, todo mundo de Catanduva. A Sônia, aliás, Sônia, nós não podemos nem falar quantos anos que a gente se conhece, né? Não é? Mais de 20, né? Já, quantos anos a gente se conhece? Trabalhando na Pascom já passou de 20 há um tempo. Passou, né? já. Passou. Também receber lá do Paraná, de Cascavel. Cadê a turma aí de Cascavel? Muito bem-vindos. Deus abençoe a vinda de vocês, a peregrinação. Queremos rezar também pelos aniversariantes. A Lucivânia está aí, está presente. Parabéns, Deus abençoe. É hoje mesmo aniversário? Não, mas estamos rezando em ação de graças. Deus abençoe. Quem que é? É você? É sim. Então, parabéns. Também rezar pela saúde da Neuza Padilha, da Generosa Gouveia. Rezar em 7º dia pela Rosa Elisa Vermelho. Também a fiel falecida em 7º dia, Maria Aparecida Ramalho Lima. E na saudade do Joaquim Lúcio Pires, do Gleison Marcos de Souza Lima e do Valdir Bertocchi. Diante do amor de Deus, a gente sempre ama pouco. Diante da perfeição de Deus, a gente é sempre falho, ainda precisa melhorar. Por isso Deus nos dá essa oportunidade de, em cada momento, diante da sua palavra, mas aqui sobretudo diante da Eucaristia, a fração do pão e do vinho, apresentar o nosso coração desejoso de estar mais um pouco perto da sua vontade, do seu amor. É para nós uma lição que a gente não pode deixar de aprender. Não adianta mirar pouco, a gente tem que mirar a perfeição, porque se a gente errar, a gente já vai estar muito perto. Eu me lembro de uma frase que eu não sei de quem é o autor, ele fala assim: você quer ir para o céu, quer mirar a lua, né? Mira sempre a lua, porque se você errar, você vai estar entre as estrelas. Então a gente não pode ser medíocre com a nossa santidade. Nós queremos pedir a graça do Espírito Santo, embora muitas vezes a gente tenha até medo do que o Espírito Santo pode nos dizer, e a transformação que Ele pode e deve fazer nas nossas vidas. Então, no instante em silêncio, vamos inclinar as nossas cabeças, trazer presente o nosso dia, trazer presente por vezes os exageros, por vezes algo que a gente queria fazer de bom, mas como diz São Paulo, não saiu como a gente queria. E enfim, apresentar nosso pedido de perdão, unindo nossa voz como a igreja, a noiva do Senhor, que acolhe sua misericórdia, cantando o perdão. Suplico perdão.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso diletíssimo Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhes resta mais senão esperar, até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois Ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho. Antes da aurora eu te gerei, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A palavra de Deus é a semente, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo o que acontece em parábolas, para que olhem, mas não consigam ver, escutem, mas não compreendam, para que não se
convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendestes esta parábola? Então, como compreendestes todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Uma dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que por esses dias a gente está ouvindo o livro, a carta, como a gente chamando, a epístola, aos hebreus, e ela tenta convencer, de algum modo, aqueles judeus que permanecem na tradição antiga, na primeira aliança, a compreenderem de modo único a vinda de Jesus e a mudança de chave que essa vinda traz. Então, por exemplo, aqui eles estão respondendo uma coisa muito simples, tipo: nós vamos ter que continuar indo ao templo, oferecendo sacrifício pelos nossos pecados? E o hagiógrafo, o escritor da carta, está dizendo: olha, preste atenção, Jesus morreu de uma vez por todas, ele foi o sacrifício, nele encerra todo o sacrifício. Por isso, cabe a nós essa grande busca do caminho de Jesus, da verdade de Jesus e da vida que é o próprio Jesus, para encontrar não mais o sacrifício, mas justamente a expiação que ele, com a sua vida, nos deu. E assim, a carta vai desenvolvendo inúmeros momentos pelos quais eu gosto muito dessa passagem, porque ela diz as condições para que de fato uma semente tenha vida e seja em nossos corações abundante naquilo que ela produz. Colocar as leis no coração e inscrevê-las na nossa mente. Mais uma parábola da semeadura, mais uma palavra da dinâmica do conhecimento e do sentimento. Por vezes a gente se perde tanto em sentimentos quanto em pensamentos. E por isso, uma semente verdadeira, ela rompe estes dois terrenos da nossa existência. Mas antes, vamos conhecê-lo melhor. Todo mundo aqui tem pensamentos que hoje a psicologia chama de intrusivos. Vocês já notaram isso? A gente está concentrado numa coisa, aparece um outro pensamento, tira. O terço é o melhor treino para expulsar, no nome de Jesus e vivendo os seus mistérios, os pensamentos intrusivos. Por quê? A oração do Santo Terço, a repetição das Ave-Marias, na contemplação dos mistérios, fazem com que a gente ocupe duas partes do nosso cérebro bastante sensíveis. A que produz o pensamento, quando a gente está meditando sobre os mistérios, e o lobo frontal, que é o que governa a fala. E aí, a gente tem um instrumento para educar o nosso cérebro na concentração. Por isso que pessoas desconcentradas, no geral, na direção, no trabalho, elas têm muita dificuldade de rezar o Santo Terço. Por vezes se cansam, dá sono. Por quê?
até que o cérebro não se acostume a ocupar essas duas dimensões para a contemplação e a oração, de fato, nós temos aí pelo menos uns 20 dias, um mês de exercício, para que a gente de fato tenha concentração. Mas, por exemplo, a gente está rezando lá na igreja, desfiando o rosário da gente, e não tem pensamento intrusivo, mas passa um irmão que pisou no calo da gente. O que acontece? Também a gente foge. O coração bate mais rápido, a gente sente uma dor no estômago e logo também a gente perde. Então, de fato, há estes dois sentidos na vida da gente, ou melhor, essas duas faculdades, que precisam ser domadas, que precisam ser educadas, para que de fato a gente consiga atingir um nível de oração que, como diz São Francisco de Assis, lá no século 13, 14, a gente atinja a contemplação, cujo olhar uma folha caindo já seja o suficiente para a gente rezar agradecendo ao Criador e compreender a vida, que é um ciclo, entender a vida e a morte a partir de uma folha que cai. Esse é o máximo da contemplação e o máximo da oração que de fato a gente pode atingir. Mas, padre, o que tem isso a ver com semente? Quem é da roça sabe que a semente tem que vencer pelo menos 2 terrenos. Aquele mais fofinho, em que ela cria forças para eclodir, para explodir, em vida que vai buscar o sol, e em força da raiz que vai buscar um terreno mais profundo e mais nutritivo. Por quê? O terreno superficial é bom, está com calcário, hoje a gente consegue dominar as coisas, Somente aqui no Brasil, 8 das 10 copos de suco de laranja saem do Brasil. 70% da soja no mundo sai do Brasil. 40% da carne que se come no mundo sai no Brasil. Então, de fato, produzir o agro é muito importante para a gente, cada um de nós, direto ou indiretamente, está ligado a isso. Mas ela vence 2 estágios. E se você quer que ela seja profunda, então você vai lá, em vez de jogar ela mais na superfície, algumas sementes que não têm essa força necessitam ser jogadas com mais profundidade. E assim, o desafio da raiz, mas também de atingir o sol, é dado à raiz que morre, aliás, a semente que morre para virar uma nova planta. Assim aparecem essas 2 faculdades para que a semente esteja plantada em uma e verdadeiramente enraizada em outra. E aí eu vou dizer por quê. Esta parábola da novidade da mente e do coração é a parábola que faz com que a semente de Deus e a palavra de Deus entre em nós de tal maneira que ela consiga ser inscrita na nossa razão, mas também ela beba dos nossos sentimentos. Padre, como isso acontece? Da mesma maneira do terço. O que faz na vida a gente perder o contato com Deus? Pessoas que dão ideias para a gente que não são as melhores. Amigos. Aliás, a frase bíblica, me diga com quem andas que eu vou dizer quem és, não está na Bíblia à toa. Como que as ideias de quem está perto da gente, se não acredita, se acredita em outras coisas, vão chegando e vão transformando de fato os nossos caminhos mentais. Não é à toa, por exemplo, quando muitas correntes migratórias vão para outros países, a primeira coisa que as pessoas fazem nos outros países para lembrar suas raízes é se reunir em clubes, em associações, é criar entidades beneficentes justamente para estarem juntas, fazendo as suas danças, conversando um pouco da sua língua, aprofundando para que não perca a referência das suas raízes. É para isso que existe a igreja. A igreja é o lugar dos filhos de Deus. E, portanto, eles convivem para que a gente
redescubra o caminho que um dia nossos pais perderam. Nós estávamos no paraíso e eles imigraram, caíram no pecado e nós fomos imigrantes do mundo. Caímos no mundo, somos caídos. E nós precisamos redescobrir essa caminhada, mas sem que a palavra de Deus seja plantada e as suas raízes atinjam tanto a nossa razão quanto os nossos sentimentos, nós vamos sempre nos perder. Ora, pelas ideologias que parecem verdade e que vivem aparecendo para nos convencer de coisas contrárias àquilo que verdadeiramente é, porque elas têm certa razão, mas não toda, e ora por sentimentos que também são gerados. Por exemplo, o que nos afasta da igreja? Ou ideias contrárias ao Evangelho, e é o que a igreja prega, ou decepção com pessoas, sentimentos. Uma decepção com o outro é um sentimento. Mas se a palavra de Deus, quando alguém nos coloca uma ideia, que inclusive nos gera dúvida, está enraizada em verdadeiros e puros sentimentos, uma planta que tem raiz, sendo cortada, nasce com mais força, não é isso? E se o contrário, se quando de fato nós recebemos uma negativa, uma decepção com pessoas, com irmãos que estão do nosso lado, com líderes das nossas comunidades, se a palavra de Deus igualmente está enraizada na nossa mente, inscrita na nossa razão, o que acontece? Logo nossos sentimentos são sarados e nasce a partir desta raiz consciente da razão, de novo, a nossa fé, a nossa atitude, a nossa esperança, enfim, a gente se renova. Agora, a gente tem que perceber, se no tempo de Jesus as coisas eram mais demoradas, as ideias eram feitas com uma proporção menor e com menos força, hoje elas são com mais força, não é? E é interessante isso. Porque a gente fala tanto, por exemplo, hoje, discutindo o processo democrático. Nós temos que ter o processo democrático, etc. e tal. Mas nós entregamos, em média, um adulto brasileiro 2 horas, 2 horas e meia, a estar numa big tech, numa rede social, que tem um dono e um monte de acionistas, ou seja, dentro de uma empresa privada. Então, quando a nossa construção de ideia ou de sentimentos é colocada dentro de uma empresa privada que tem um único interesse, ganhar dinheiro, nós começamos a pensar a partir do dono da Big Tech, do dono daquele que quer nos influenciar. E a gente não pensa isso. Nós temos entregado nossa vida, inclusive a nossa fé. Porque vocês acham que um vídeo de uma pregação como essa vai chegar para muita gente? Não vai, tem algoritmos que não deixam. Agora, o discurso de ódio de quem está do nosso lado e diz ter a mesma fé, esse chega. Ou o discurso frio, sem, somente racional, também chega, porque interessa. Interessa que a gente tenha dividido, esteja dividido. Interessa que a gente esteja longe da profundidade. Interessa ao consumo que a gente esteja o tempo inteiro ligado nas coisas desse mundo. Como é que fala aqui, ó? O Evangelho vai dizer isso com muita propriedade, quando de fato ele vai falar assim daquele da semente, iludidos, preocupados com as coisas que surgem no mundo, com excesso de desejos, tudo isso sufocando a palavra, sufocando a lei que deve estar tanto escrita na nossa mente quanto no nosso coração. Então nós estamos sim diante, talvez, de um dos desafios maiores para a humanidade, em que a gente tem o nosso pensamento influenciado por empresas privadas, que são 3 ou 4, que têm donos, sócios, e a gente fica dizendo, olha, vamos usar isso como instrumento. Sim, vamos usar isso como instrumento,
Mas antes vamos ter cuidado, porque às vezes se a nossa semente for muito superficial, a ilusão tira. Se a gente for muito, ainda estarmos aí fazendo com que a nossa semente cresça, a gente for novo na fé, ou de fato nunca teve uma experiência mente e coração com Deus, nós vamos ter a semente levada. E depois da semente levada vai restar pouco, muito pouco, ou quase nada de Deus em nós. Então, a palavra de Deus hoje, ela serve para mamando e caducando. Serve para quem já perdeu a contemplação, porque diz que não consegue mais se concentrar. Serve para quem vive a fé e não pode cair se essa semente estiver verdadeiramente fincada, nem pela apresentação de novas ideias, nem tampouco por sentimentos negativos. E fala àqueles homens e mulheres deste tempo que devem perceber que o lugar que pisam, o lugar que navegam, o lugar que trocam as suas informações, está cheio de interesses. E eu posso afirmar de coração sincero, não são os interesses do Evangelho. E eu vou repetir, não são, e eu duvido que algum dia serão os interesses do Evangelho. Eles aceitam a gente lá, eles permitem que a gente está lá para ficarem bonitinhos, mas o interesse deles não é o Evangelho, está muito longe, mas muito, anos-luz da verdade que nos é revelada em Cristo e confirmada pela Igreja ao longo desses séculos. Vamos ficar atento, hein? Atento, porque isso não é coisa só para jovem não, tá? Sei que a senhora aí está passando 2h30 no WhatsApp, fofocando nos grupos, mandando recado para todo mundo, não é só por menino para menina de 13, 14 anos, ou de 17, ou mesmo de 30. Vejam como esse processo nos envolve a todos. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente perde a semente no silêncio. Ela vem silenciosamente, carinhosamente também, mas ela é surrupiada também, não no clarão do dia, geralmente no cair da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Sobre este altar, vidas, frutos, dons, corações a se ofertar. Cantos, festa, mel, Pai a esperar. Todos vêm pra celebrar. Excessivo amor que nos constrange, que nos faz tudo derramar sem calcular. Tudo que tivestes por amor sempre será todo teu, ó Senhor. O Pai, em teu abraço, nossa vida se refaz, onde o pecador encontra paz. Tudo que de graça recebemos, vamos dar, com o pão e o vinho neste altar. Engrandece nosso nada. Engrandece nosso nada. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E Antônio Vilar, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamaste para outra vida. Acolhei-os junto a vós bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos, que somos um povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que bom te receber no meu coração, te tocar dentro de minhas mãos. Que bom te receber no meu coração, te tocar dentro de minhas mãos. Com carinho te acolher, contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos voltar nosso coração a São José e nessa oração apresentar o firme desejo de fato, receber a palavra do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na mente e no coração, com raízes profundas, mesmo para quando houver uma poda no sentimento, uma poda na razão, não nos falte raiz para fazer com que o reino de Deus, o reino do seu Filho, cresça. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável.
que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos pedir que esta semente caia na nossa mente e também faça raízes no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, Mãe de Fátima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.